Voltamos à entrevista sobre os biólogos no Espírito Santo, conversando com o presidente Voltamos à entrevista com os biólogos. Voltamos à entrevista sobre os biólogos do Espírito Santo, conversando com o presidente do CR-Bio, Newton Lourenço, e Humberto Kerr, o delegado estadual do Conselho de Biologia. Dr. Newton, nós estamos aqui no Espírito Santo, houve algumas reclamações de alguns biólogos com relação ao atendimento em relação ao Conselho ser regionalizado, né? E ele está fundamentado no Rio de Janeiro, aqui apenas uma delegacia, e uma delegacia que ainda não tinha uma estrutura adequada, né? O Conselho, como que o Conselho vê essa demanda? Deixa eu fazer uma breve colocação em relação à autarquia que nós temos. O biólogo, ele é representado por um sistema que nós chamamos de Sistema Federal, Conselho Federal de Biologia e conselhos regionais. É o que nós chamamos de sistema CFBio / CRBios. E abrange todo o país. Hoje nós temos sete regionais, 7 conselhos. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo constituem a regional, o Conselho Regional 2, sendo que a sede é no Rio de Janeiro e a delegacia regional do Espírito Santo aqui na nossa cidade de Vitória. O que acontece essa demanda, essa distância pode significar uma ausência de representação. Mas nós temos um propósito, foi o que eu inicialmente conversamos, a respeito de que nós vamos ter uma aproximação, nós temos que ter essa aproximação, uma representação direta ao Conselho. O Conselho Regional de Biologia hoje, para atender a essas demandas, e é importante definir, essa demanda, essas reclamações devem ser ouvidas, devem ser passadas claramente, de forma muito transparente para a nossa sede. E daí nós vamos atender essa demanda. Uma primeira demanda é algo que nós já estabelecemos. Nós temos uma missão, nós temos valores estratégicos para atender aos biólogos. E a delegacia, principalmente. Hoje já vamos ter aí uma aquisição de um novo imóvel para que haja um atendimento melhor, num lugar melhor, mais amplo, moderno, com qualificação. Já estamos fazendo um concurso público para atender o recurso humano do Conselho de Biologia e a delegacia está incluída nesse provimento de cargos para o Conselho e a delegacia. Tá? Quanto à agilidade dos processos? Quanto parece que está havendo uma modificação com relação a isso, ao CR-Bio de uma maneira geral. Dos registros que você pergunta, dos biólogos? Olha, os registros, eles são normais, eles estão dentro do padrão em que a autarquia tem a sua obrigação de registrar, com certeza absoluta. As ARTs? As ARTs, houve uma grande modernidade em relação à ART, porque nós podemos fazer a ART pelo sistema eletrônico, via online. É importante para que o biólogo, ao exercer a sua atividade, ele tenha, sim, essa anotação de responsabilidade técnica. Isso é muito significativo para que dê o valor desse profissional diante da sociedade. Eu vou até dar um exemplo de umas coisas complicadas que aconteceu. Com relação a um biólogo não da nossa regional, mas que ele atuou significativamente na área de biologia forense e, no entanto, quando houve a emissão do seu laudo técnico, ele não tinha um registro. Então, o laudo técnico perdeu valor.
Sim. Perdeu o valor. Então, para os biólogos, para os nossos biólogos do Espírito Santo, tem que ter a noção da legalidade do seu exercício profissional. É isso, é o exercício legal da profissão. E esse exercício legal da profissão vai depender do registro dele, vai depender da sua habilitação acadêmica, ou a formação, ou a graduação em ciências biológicas. Aí, somado essas duas habilitações, ele tem o exercício legal da sua profissão. E isso é importante que ele tenha essa noção. Certo. Delegado? Eu acho importante também mostrar que culturalmente a gente tem que preparar o biólogo para isso. Porque quando um médico ele se forma, como um advogado se forma, né, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é obter o seu conselho, seu registro no conselho. Né? E na nossa profissão, eu acho que isso precisa ser trabalhado, é despertar, é sensibilizar os profissionais recém-formados de que sem o conselho eles não podem trabalhar. Né? E a busca desse registro tem que ser visto com muito orgulho. Ele alcançou o registro, ele tem um registro, ele pode trabalhar. Tá? O que a gente percebe é que... Isso é bem marcado com os advogados, né? Com os advogados, que tem que ter a OAB, o CRM, o CREA, o próprio... Né? Então, são conselhos que movimentam um número de profissionais muito grande. Isso já está num processo, já está aculturado, vamos dizer assim, né? As pessoas eles querem se formar e querem obter o seu conselho, o seu registro. Esse é um trabalho que a gente quer fazer com mais ênfase, a gente quer desenvolver um programa no sentido de despertar esses estudantes já em fase, né, final de formação, né? Que é uma coisa que também precisa vir um pouco da universidade, das faculdades, né, dos nossos colegas que estão lá, né, formando profissionais, orientá-los, já começar a despertar e convidar até a delegacia, o conselho, para ir lá, fazer palestras, sensibilizá-los, para que eles possam, ao terminar, né, ao receber o diploma, buscar o seu registro. Na parte de pesquisa, presidente, a participação do biólogo? A parte de pesquisa é fantástica. Eu cheguei a comentar para você a revista Londrina com a frase do Brasil ao país da samba, do futebol e da genômica. Por que da genômica? Por que ele coloca da genômica? Foi um artigo, foi um trabalho desenvolvido justamente por conta da genômica para o estudo do DNA, tanto humano como não humano, e a sua aplicação. Também parece, né? Células-tronco também. Células-tronco também. Participação grande também. Nessa área científica e muito específica, a medicina, a terapia celular, provém muito dos trabalhos de pesquisa dos biólogos. Com a utilização de células-tronco como terapia para as doenças degenerativas e algumas outras. Então, quando eu falei do Brasil, país do futebol, do samba e da genômica, o Ministério da Saúde, nessa época, já há algum tempo, e até hoje existe aí 45 projetos para a saúde com relação à atuação do biólogo em pesquisas clínicas, em pesquisas com seres humanos. E isso aí eu digo porque eu tenho uma especialidade na área da saúde e eu vejo, assisto, leio e percebo que nós temos registrados biólogos atuando nessa área. Então é muito interessante isso. Na genômica, nos transgênicos, para a melhoria de alimentos, nos transgênicos, para a melhoria de um animal que vai servir de alimento. Então todas essas áreas elas são compatíveis com o biólogo, desde que, reforço, Almir, de que ele tenha o seu registro e que ele tenha a sua capacitação avaliada pelo Conselho Regional de Biologia. Eu vou acrescentar uma coisa que o Humberto falou em relação às instituições de ensino superior. O Conselho Regional, Conselho Regional de Biologia, ele tem trabalhado junto com as instituições de ensino superior para que possamos apresentar ao aluno de biologia, ao egresso, ao novo aluno e que aquele vai se formar, de apresentar
o que é a profissão de biólogo, sua legalidade. Então, isso já até vem se desenvolvendo através de um fórum de coordenadores de ciências biológicas. Nós já vamos começar o segundo fórum no Rio de Janeiro. E a minha preocupação foi de incluir os coordenadores, os cursos e as instituições do Espírito Santo. No dia 12 de abril eu fiz essa reunião aqui em Vitória e posteriormente vamos ter a criação desse segundo fórum no Rio de Janeiro e os coordenadores, os representantes do Espírito Santo farão parte disso. Para que haja, número 1, essa informação do que é a profissão e, número 2, uma adequação dos conteúdos programáticos de cursos de ciências biológicas frente à demanda do mercado de trabalho. Sim, isso pode ser até regionalizado, né? E pode ser até regularizado. Não, regionalizado. Regionalizado, pode ser regionalizado. Uma demanda, por exemplo, nós temos uma demanda no estado do Rio de Janeiro, na área do petróleo, vamos dizer, né? Sim, no Rio e no Espírito Santo. Sim, pode. Essa regionalização eu fiz questão de que tenha até mesmo um trabalho efetivo para o Espírito Santo. Porque são regionais, são coisas bem típicas. Falando, eu acabei de dizer agora que o Rio de Janeiro tem uma grande frente na área da saúde. Espírito Santo, Humberto, muito pertinente, tem uma grande frente no meio ambiente e na biodiversidade. Nós vamos agora ao último intervalo, voltamos já.